Fala galera, tem vontade de começar um canal de cortes e não sabe por onde iniciar? Dá um confere aqui no primeiro link na descrição do vídeo e aprenda com a fera Peter Jordan no seu curso YouTube sem aparecer. Eu entrava muito no rato pra jogar flipper. Puta merda. Cara, porque pra mim era vida. Era Rato normal. Molhado do lado da Marlene Matos, né? Que Isso, era menorzinha, né? Eram as favelinhas que cercam o Jacarezinho, são pequenas favelas. O Rato Molhado, favela muito suja, cara. O nome Rato Molhado é que toda vez que eu chegava lá, realmente eu via uma ratazana molhada andando em algum lugar, meu irmão. Mas uma equipe do BOPE saiu do túnel Noel Rosa à noite. Ali ninguém passa mais, né, cara? E ela foi À emboscada noite, por não. traficantes, né? Por volta de 11 Até da porque noite. o Noel Rosa não tem luz, né? Não tem luz. É. E a equipe tomou muito tiro. E a equipe desembarcou e enfrentou os bandidos. A equipe estava comando do Capitão Batista, que é o personagem do Matias no Tropa de Elite. Tá. Ele tá vivo, ele existe, não morreu. Nós matamos bom. só no filme. E o Batista, ele estava em combate e atirou nos bandidos e viu uma senhora numa casa do Rato Molhado olhando pela janela. E aquilo incomoda o policial em ação. Não que o policial vai fazer alguma coisa errada, mas sai daí, porra! Vai tomar um tiro, pô. Vai tomar um tiro. E a mulher não saía da janela. Quando termina a operação, o BOPE mata um bandido, a equipe vai na casa saber por que aquela mulher estava olhando. Uma senhora de idade. E a casa muito humilde, sai um jovem de dentro do quarto falando, ó, minha avó ficou nervosa, abriu a janela, você desculpa minha avó e tal. E esse jovem era o Capitão Adriano, que anos depois faz prova para a polícia e vai para o BOPE. E ele diz que faz prova para a polícia por causa desse evento. Ele diz assim, puxa vida, o BOPE tratou muito bem a minha avó, foi respeitoso com a minha avó e tal. Eu estava na academia de polícia dando aula com eu e Batista à noite, sai um jovem de forma, caminha na nossa direção e fala assim, posso falar com o senhor? Lembra daquela operação do Rato Molhado? Tal? Era minha avó que estava na janela e vocês entraram na minha casa, conversaram com a minha avó. O Adriano, infelizmente, morreu lá na Bahia, cercado pelo BOPE da Bahia, né? O Adriano é aquele capitão que era do BOPE. Infelizmente, camarada, o BOPE ele tem uma blindagem para corrupção, mas corruptos chegam ao BOPE sim. O filme Tropa de Elite não é verdadeiro nisso aí, né? São seres humanos, apesar de toda tentativa nossa de selecionar bem o efetivo. Aquele lance daquela cena lá que vocês fazem, pegam os nomes dos. É verdade, dos aquela porra. Senta ali e fica discutindo. Esse maluco aqui, esse Cara, maluco é corrupto, conheço. aquilo é a maior verdade do mundo. Você recebe um dossiê informal dos colegas do batalhão do Meyer, da Tijuca. Quem é o tenente fulano? Ih, isso aí é todo enrolado. Frequenta clínica de aborto, some com esse filho da puta. Aí a gente deixa ele entrar no curso para desligar ele no curso para virar estatística mesmo, né? Entraram 50, saíram 10, né? Então deixa o cara entrar. Mas o Adriano foi pro BOPE, era um oficial muito bom. Depois saiu do BOPE, se perdeu, virou um pistoleiro de aluguel. Caralho. Foi morto pela Polícia Militar da Bahia num cerco. Por algum motivo que o Flávio Bolsonaro nunca explicou, a esposa do Adriano e a mãe do Adriano trabalhavam no gabinete do Flávio, né? Horrível isso, é péssimo. E o Adriano entrou na polícia em função dessa operação, no Rato Molhado. Então ele devia ser teu vizinho lá no Rato Molhado, bobeato, jogou flipper com ele em alguma ocasião. Flipper com ele, batei ele no The King of Fighter 98. Se ele deu mole, já era. E o Lessa, Rony Lessa, que está preso hoje, acusado da morte da Marielle, né? É um dos presos. Não foi meu aluno, mas foi da minha equipe, da equipe Alfa do BOPE. Quando eu cheguei no BOPE, o Lessa já estava no BOPE. Não é cursado em operações especiais, não é caveira, mas era um policial com uma habilidade incrível, com uma coragem incrível, né? E também foi afastado do BOPE em algum momento. E tudo indica aí, não vou usar que ele é o assassino, né? Também não tenho dúvida não, mas vou usar o certo. É o suspeito da morte da Marielle. Entendi. Até agora ele não fez delação premiada, né? Tá lá agarrado. A princípio não tinha um motivo pessoal para ele matar, eu acho. Imagino que... Bom, eu acho que estão procurando e tentando descobrir quem que é que mandou. O mandante. A morte da Marielle me impactou, viu? Eu conheci Marielle através do Freixo, depois eu conversei com a Marielle 2 ou 3 vezes ao longo da minha vida. Eu morro de raiva quando algum amigo meu de direita fala que a Marielle era envolvida com bandido. Isso dá uma dor muito grande. A Marielle nunca foi envolvida com bandido nenhum. Ela sequer foi eleita com voto de comunidade. Ela foi eleita com voto da Zona Sul, do Cosme Velho, Laranjeiras, né?
Parece que o Lessa consultou o nome da Marielle várias vezes no Google, num ato de preparação à morte. Essa é a principal prova, materialidade que a polícia tem contra o Rony Lessa. Mas o Rony Lessa nunca fez delação premiada, nunca disse quem é o mandante da morte. Está lá preso, né? E conversei com vários policiais, eles garantem que o Rony Lessa estava envolvido, mas eu nunca ouvi do Rony Lessa, nunca conversei com o Rony Lessa sobre isso, não tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso, viu? Entendi. Bom, esse caso da Marielle é realmente uma parada que é muito estranho. Eu acho esquisito a galera que não se incomoda com o que aconteceu no sentido de porra, por que vocês estão dando tanta atenção pra isso? Cara, isso que me deixa indignado, cara. Como é que o cara não se incomoda, cara? Esquece que ela era de esquerda, uma mulher, uma política importante, uma liderança, com uma voz bacana, com boas ideias, sabe? Possivelmente assassinada por milícias de bandidos fascínoras, né? E o cara fala bem feito, né? Quando o cara fala isso, cara, me mata, né, irmão? Isso carrega muita coisa, porque assim, a Marielle, se a gente for analisar, em última análise, ela era também uma vereadora, cara. Sim. Como é que tu mata um vereador e não dá e acabou aí, fica por isso mesmo e tá tudo certo? Não existe isso. E como é que alguém defende essa possibilidade? Como alguém defende essa possibilidade? Isso a gente excluindo todos os outros predicados da Marielle também, né? Realmente é uma parada que não dá pra entender mesmo. Mas, porra, em 2000, você estamos falando um pouco de milícia, e eu tava falando que eu fui pro quartel pra chegar nesse ponto, que em 2004, mais pro final do meu período lá, já tava pra sair, eu recebi um convite de uns caras lá pra... eles queriam que eu limpasse fuzil, por um bagulho que tava aparecendo que era as milícias. Era um bagulho assim meio contra bandido. Pagava bem? Pô, pior que pagava bem, cara. Pagava bem. Os caras queriam pagar na época R$2.000 por semana. Pelo amor de Deus. Era dinheiro. Eu pagava muita internet sua aí, cara. Nossa, meu irmão. Porra, só que... bom, obviamente eu não fui, né? Mas foi ali que... Foi a primeira vez que eu ouvi falar de milícia. Quando é que as 2004, é isso? Por aí. Foi a primeira vez que eu ouvi falar. Que legal, cara. Porque foi realmente quando o jornalismo do Rio de Janeiro descobre as milícias. E aí, é importante colocar isso também. O jornal Extra do Grupo Globo fez uma matéria de capa. E a capa dizia as vantagens e desvantagens das milícias. Que loucura, né? Porque no começo a galera enxergava como... Nossa, que bom que tem milícia agora, porque... tá afastando as facções, sei lá. Sim, se é ditadura através de arma, se não é o Estado, se é uma ditadura através... Não pode ser bom em hipótese alguma. Então o jornalista que colocou lá as vantagens e desvantagens da milícia deveria tomar uma coça de pau, sabe? Porque para ele nunca mais fazer uma merda dessa. Porque ele induziu boa parte da população do Rio de Janeiro a achar que milícia era coisa boa. E milícia não é. Milícia não é. Milícia... Se você não paga a taxa de proteção, invade sua casa, abre a geladeira e toma teu iogurte, toma teu leite, como você já viu acontecer várias vezes, né? O morador de comunidade, não paguei a taxa era de R$50. O miliciano entrou na casa, abriu minha geladeira, olha, como é que você tem dinheiro para comprar iogurte e não tem para pagar a taxa? Pode me dar o iogurte aqui, pode me dar a Coca-Cola aqui, pode me dar a cerveja aqui. Isso é uma ditadura mesmo. O cara que aprova isso é um louco. E aí tivemos mais um problemão. Uma novela da Globo, onde o protagonista era o Antônio Fagundes, chamada Duas Caras, eu acho, o nome da novela. A favela era Portelinha. O Antônio Fagundes era um miliciano do bem, que não matava ninguém, não cobrava taxa de proteção de ninguém, sabe? E aí, para boa parte dos brasileiros, depois da novela, milícia é coisa muito legal. Eu aprendi na Rede Globo, através de uma novela das 8, que é um canhão, atingia milhões de pessoas, que a milícia é uma coisa muito legal, é um tal de Antônio Fagundes que protege a comunidade toda. Aquele modelo de milícia que a Globo nos empurra, é uma falha também, a Globo jamais faria isso hoje, tá? Sim. Jamais faria isso hoje. Aquele modelo nunca existiu. O miliciano sempre foi um cara do mal. Sempre foi um cara que matou o morador porque comprou o bujão de gás mais barato. Quando eu comecei a me interessar por milícia, no intervalo do Tropa de Elite 1 para o 2, eu tive a honra de conhecer o delegado Cláudio Ferraz, da DRACO, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que era muito amigo do Freixo também. O Freixo conversava muito com ele em função das CPI das milícias. E os homicídios que a DRACO investigava eram de moradores das favelas do Rio que resolveram comprar bujão de gás
mais barato do que o oferecido pela milícia. O cara chegava na favela e o miliciano falava: onde que você comprou esse bujão de gás aí? Ah, comprei lá embaixo. Só pode comprar comigo. E o morador dizia não. Ele morria em 5, 6 dias. Como é que alguém pode gostar disso? Qual é o louco que pode gostar desse modelo? E tem gente que gosta. Tem gente que fala que é uma coisa boa. O César Maia disse que são as Autodefesas Unidas do Rio de Janeiro, né?